Então vamos lá para o nosso primeiro passo. Tá? O nosso primeiro passo, a gente precisa aqui entender a estrutura do mercado, a forma que ele se movimenta e o que são as ações da massa. Tá? Então vamos lá para a corretora. Aqui estamos na corretora Equioptium. E a pergunta é o seguinte: você sabe por que esse mercado se movimenta? Qual é o motivo desse gráfico se movimentar? Tá? Tanto para cima quanto para baixo, quanto de forma lateral. Bom, ele se movimenta dessa forma pelo fato de uma ação, né, de uma massa, seja ela compradora ou vendedora, fazer com que esse gráfico se movimente. De que forma? Grandes bancos, grandes big players, que são os traders de alto nível, né? Empresas que estão ali comprando e vendendo, tá? Quando uma ação, quando uma massa compradora, tá? Quando uma massa compradora entra em ação, o preço, né, ele é jogado para cima, tá? Então, quando entra uma massa compradora, tá? A massa compradora está fazendo ali o seu papel, né? Comprando os ativos, o preço, né, ele sobe. E quando tem uma massa vendedora, os que estão fazendo a venda, o preço cai, tá? Algumas pessoas podem já saber disso, mas é fundamental para quem está aprendendo, saiba qual é o motivo, né, do preço estar subindo e estar caindo. Então, ali são pessoas que estão por trás disso, né, que estão fazendo com que esse gráfico se movimente. Então, são padrões, né, padrões comportamentais humanos, que estão fazendo com que aqueles gráficos se movimentem. E quais são os motivos de compra e de venda desses ativos? Tá? No mercado financeiro, a gente pode operar aqui tanto paridades de moeda. O que são as paridades de moeda? São as comparações entre moedas, um exemplo, o euro, né, que é a moeda europeia, e o dólar americano. Então, ali é um comparativo de qual está valorizando e qual está desvalorizando naquele momento. Então, quando aqui, referente aqui, GBP/USD, tá? Vamos colocar aqui GBP/USD. Então, nesse momento aqui, daqui para cá, podemos ver que está tendo uma desvalorização do GBP em relação ao euro. Então, está tendo aqui uma tendência de baixa, tá? Está tendo uma queda pelo fato de, nesse momento, a moeda está desvalorizada em relação ao dólar. Mas podemos operar outros tipos de mercado também. Deixa eu abrir aqui. Então, no mercado financeiro, nós podemos operar opções binárias, que nós operamos, que é o mercado de câmbio, tá? A valorização e desvalorização das moedas. Tem o mercado de Forex, que também é um mercado cambial. Nós temos ações, né? Temos cripto, temos commodities, ouro, prata, petróleo, tá? Então, esses são os mercados, uns dos mercados que nós podemos operar dentro do mercado financeiro. Nós costumamos operar aqui no mercado cambial, tá? Como nós somos de opções binárias, nós operamos no mercado cambial. Então, deixa eu exemplificar aqui, em relação ao preço. Aqui ao lado, tá? Fica o preço atual, que está ali a paridade das moedas, tá? Então, o que acontece? Ele constantemente aqui está valorizando ou está desvalorizando, tá? Quando entra uma massa vendedora, o preço ele tende a cair, tá? E quando entra uma massa compradora, o preço tende a subir. O que acontece? Vamos dar um exemplo aqui de um celular. Vamos supor que esse celular aqui é um celular que estamos no meio de uma pandemia, ele combate a Covid-19. Ele não deixa o vírus se aproximar de quem o possui. O que acontece com esse celular?
todas as pessoas vão começar a querer comprá-lo. Por quê? Porque ele está valorizado. Ele valoriza porque ele impede que um vírus se aproxime da pessoa que o pertence. Então, logo, o que vai acontecer? Logo, o preço vai subir, tá? Mediante a várias pessoas tomando a mesma ação. As pessoas estão comprando mais esse produto, logo esse produto vai valorizar e ele tende a subir. E se descobrissem depois, logo após, que tudo que estava acontecendo, que toda essa especulação, que tudo que diziam sobre esse produto é um fato fake, o que acontece? Imediatamente ele vai se desvalorizar e as pessoas vão começar a se desfazer pelo fato dele não ter a serventia que esperavam que ele tivesse, tá? Isso aqui é só um exemplo, uma forma metafórica de explicar, mas assim acontece no mercado. Vamos supor que o mercado aqui, o GBP/USD, em um momento ali, né, o GBP dentro do país acontece uma notícia ruim, acontece alguma tragédia, acontece algum caso de corrupção ou alguma coisa que sai uma notícia e esse mercado, essa moeda, ela vai se desvalorizar, né? E o dólar nesse momento ele vai se valorizar. Então o que acontece? Se o par de moeda, que é o que vem primeiro, o da esquerda, que é o GBP, está desvalorizando, logo o dólar está valorizando. Então o que acontece? O preço vai começar a cair. Por quê? Uma massa de trader, uma massa de pessoas está vendo que aquele ativo está desvalorizando e eles vão começar a fazer a venda, tá? E dentro desse mercado a gente consegue tanto lucrar na compra como lucrar na venda dos ativos. Bom, mas por que eu estou falando isso para você? Por que você precisa entender isso? Porque, vamos lá, você entendendo a estrutura do mercado e como ele se movimenta, você vai conseguir muito melhor se adaptar dentro dele. Como? Eu costumo dizer uma coisa. Vamos imaginar um rio muito forte, né? Um rio com correnteza forte. O que seria mais fácil? Você nadar a favor da correnteza ou você tentar nadar contra a correnteza, né? Provavelmente, se você fosse nadar contra a correnteza, você não iria conseguir, né? A correnteza iria te levar. Então é assim que acontece aqui dentro do mercado. Se o mercado está com um fluxo grande de compra ou um fluxo grande de venda, você vai, né, identificar, sabendo a estrutura do mercado, sabendo esse movimento, você vai identificar qual é a ação, qual é a massa que está predominando naquele momento e você vai operar de acordo com essa massa, tá? Nunca contra a tendência, nunca contra a massa predominante. Então, para que a gente possa continuar se aprofundando no conteúdo, você precisa saber basicamente isso, tá? Para que você lá na frente não se atrapalhe, né? Aqui, ó, o que acontece aqui? Aqui nós podemos ver que tem altas e tem baixas, mas de forma macro, né? Nós temos aqui de forma macro uma tendência, né? Uma tendência aqui de alta. Nós temos aqui uma tendência de alta. O gráfico, apesar dele subir, fazer correções, ele está numa constante alta. Então o que acontece? Você vai operar contra essa tendência? Não, é a mesma coisa que você estivesse nadando contra a correnteza. Então as probabilidades de você perder suas operações são muito maiores do que você está operando a favor dessa tendência, ok? Espero que tenha entendido. Vamos aí para a próxima aula. Valeu!